Olá, um abração grande para vocês que nos ouvem, que nos escutam aqui na Web Filhos e no YouTube. Mais uma vez estou aqui para conversar com vocês sobre um outro tema. Esse é um tema que está hoje na mídia, muita gente falando, pessoas comentando, homens e mulheres, pais e mães preocupados com a questão do tipo de parto que você vai ter, ou que a sua esposa vai ter, e por que a gente fala tanto do parto normal, que a gente fala que a cesárea é um ato médico que pode salvar vidas, mas tem uma indicação específica. E hoje também se fala muito do parto natural, do parto humanizado em casa, etc. e tal. Eu quero falar principalmente de uma coisa chamada, que a medicina chama de tocofobia. O que é tocofobia? É medo ao parto natural. Toco é, ginecologicamente falando, está relacionado ao útero. Tocofobia é o medo do parto uterino via baixa e via vaginal, que pode levar muitas mulheres a sentirem receio, medo, o mito de ter um parto normal e as dificuldades, às vezes passadas de mãe para filha, de avó para mãe, pensando naqueles partos normais, antigos, em que a mulher sentia muita dor, que não eram bem calculados, etc., um grande sofrimento. É muito importante a gente conversar sobre isso, e eu como pediatra, que trabalhei muito tempo em maternidade, como neonatologista também, que é a principal área de conhecimento que eu trabalho em pediatria, posso contar para vocês. Na verdade, quando uma criança nasce por parto normal, quando a mãe entra em trabalho de parto, tem suas contrações, quando ela rompe a bolsa, perde líquido amniótico, essa criança está sendo protegida. A descida da criança pelo canal de parto é muito importante porque ela entra em contato com toda uma flora vaginal fundamental que vai inclusive estimular a parte imunológica das crianças, vai defender essas crianças às vezes contra problemas futuros. Essas crianças bem cuidadas, bem assistidas por uma equipe adequada e funcionando muito bem, elas nascem maravilhosamente bem. Para isso, você tem que ter um sistema de saúde que atenda esse tipo de necessidade. Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento, que eu vou depois comentar, por uma série de razões, em que alguns hospitais nem tem mais sala de pré-parto, onde as mães ficavam, onde uma enfermeira ou uma parteira ou o próprio médico de plantão ia lá ver como é que estava indo o bebê, escutando o foco da mãe, ou então hoje monitorizando muito mais modernamente. Eu sou da época que a gente usava ainda aquele chamado estetoscópio de Binet, que é um canudinho, um tipo de um cone que a gente põe na barriguinha da mãe para escutar o coraçãozinho do bebê. E por que a gente fazia isso? Porque a gente, escutando o coraçãozinho do bebê, a gente sabia se o parto está indo bem, se essa criança não estava tendo alguma dificuldade, algum sofrimento, se o líquido amniótico era clarinho, se não tinha sujeira, mecônio, a gente sabia então que as coisas estavam indo bem. O fato de aparecer mecônio, que é as fezes do bebê no líquido amniótico, significava uma coisa chamada sofrimento fetal. E se isso acontecia, se tinha variação do foco, se aparecia essas coisas, a parteira, ou a enfermeira, ou o médico encaminhava essa mãe para cesárea. Isso geralmente nos bons serviços do mundo inteiro está associado a 8, a 10, 12% no máximo dos partos. Ou seja, 90% dos partos devem ocorrer normalmente, sem necessidade cirúrgica, sem risco de um pós-parto mais difícil, de uma dificuldade para começar a amamentação por dor, pelos problemas, às vezes, anestésicos que podem ocorrer. Ou seja, não se deve incriminar as cesáreas. As cesáreas bem indicadas salvam crianças, salvam mães. É uma questão médica, é uma indicação médica. O que nós hoje estamos preocupados, o mundo inteiro está preocupado, está olhando para o Brasil, os pediatras, os obstetras também, é que a nossa incidência de cesárea é uma das maiores do mundo. O que será que está acontecendo? Bom, várias coisas estão ocorrendo. Uma delas é que a maneira como nós estamos fazendo hoje o segmento das gestantes, os hospitais, é que o obstetra que segue e faz todo o pré-natal, é natural que a mãe queira que ele faça o parto dela. E aí o que acontece? Nem sempre esse obstetra, que tem várias mulheres que ele está seguindo e está cuidando, além de obstetra ele é ginecologista, ele às vezes fica numa situação difícil, porque um parto às vezes dura 8, 10 horas, e ele às vezes fica com dificuldade. Essa mãe tem dificuldade de esperar isso, e o médico também de ficar à disposição. Alguns hospitais, a paciente entra, já vai para o centro cirúrgico para fazer cesárea. E as mães, infelizmente, também, elas se sentem receosas porque receberam informações inadequadas das cesáreas.
e dos partos normais e acham que cesárea dói muito menos, que é muito menos problemático, que é muito mais fácil, mas elas desconhecem os riscos do parto normal e os riscos das cesáreas. As cesáreas são atos médicos cirúrgicos de exceção necessários, mas que aumentam a chance de problemas com as crianças e com as mães. Particularmente e principalmente as chamadas cesáreas eletivas, em que se marca uma data para um bebê nascer muito antes da mãe entrar em trabalho de parto. Aí chega naquela data que às vezes, em alguns casos, está associado a pessoas que querem que o filho nasça perto do aniversário de alguém, ou é mais cômodo, ou então ela é mais para não nascer no fim de semana, vai nascer até na sexta tarde ou na segunda de manhã. E se a mãe não entra em trabalho de parto, alguns trabalhos de segmento mostram que isso pode significar, às vezes, um parto prematuro, mesmo de dias. Antigamente a gente ficava tão preocupado com os partos prematuros que se começou a usar preventivamente injeções de corticosteroides para amadurecer o pulmão, para evitar uma doença famosa, antiga, gravíssima, que hoje se controla mais, a chamada membrana hialina, que ocorria em bebês prematuros, que nasciam antes do tempo, particularmente em cesáreas eletivas, em que havia um erro de cálculo, e o bebê nascia um mês e meio antes, ou quando nascia prematuramente, porque desencadeou um parto prematuro. E o corticóide era dado para diminuir a capacidade de imaturidade pulmonar. Eu trabalhei muito na maternidade e atendi muitas crianças assim durante mais de 30 anos de vida. Agora, hoje a gente sabe também que quando um bebê nasce antes do tempo, mesmo que não seja muito evidente, mesmo que seja 1 ou 2 ou 3 semanas, e se a mãe não entrou em trabalho de parto, não teve as contrações, não fez ruptura de líquido amniótico, não rompeu as membranas, esse cérebro também pode estar ainda um pouco imaturo. Pode ser que ele ainda não se desenvolveu tranquilamente. E o sinal de que o bebê está maduro para nascer é o desencadeamento do trabalho de parto, quando a criança realmente começa a precisar nascer e ela vai nascer. Aí, nesse caso, o ideal é que, e é esse o grande problema, quando o Ministério fala das cesáreas, ele precisa entender, o Ministério, que nem sempre é justo colocar a culpa nos médicos, porque para se fazer parto natural tem que ter nos hospitais equipes treinadas, preparadas de plantão, que estão lá esperando as mães que chegam. Aí elas entram, vão para uma sala chamada sala de pré-parto, onde elas são seguidas, auscultadas, examinadas, e vai se esperando a evolução do trabalho de parto, ajudando essas mães. Na maior parte dos hospitais de bom desenvolvimento, faz-se uma anestesia final chamada peridural, em que a mãe não sente dor, em que ela acaba, às vezes, dando à luz, sem a dor famosa, difícil do parto, bem menos até que na cesárea, que acaba tendo que fazer também a peridural, a REAC, mas tem que abrir a barriga e abrir o útero, né? E isso é um sinal de risco maior. Aí o que acontece? Quando os hospitais não têm essas equipes de plantão, ou quando filosoficamente as mulheres e os médicos se dispõem a fazer todo o pré-natal e atender todas as mães que eles fizeram pré-natal, a mãe precisa conversar com esse obstetra e ele fala claramente qual é a disponibilidade que ele tem para fazer partos que duram às vezes 8 ou 10 horas e que o médico tem que ficar à disposição até a hora. Muitas vezes essas mães estão num lugar em que a parteira vai seguindo a enfermagem até quando começa a ver o que a gente chama de expulsivo, o começo do início, aí o médico vem e faz o parto. Ou então, tem que ter uma equipe de plantão lá bem colocada, que sabe diagnosticar, que sabe fazer a diferença entre os riscos que um bebê vai correr de parto normal ou de cesárea e, evidentemente, tudo fica muito mais fácil. Mesmo nos bons serviços, sobretudo aqueles que atraem gravidez de risco, de mães com alguns problemas, com várias cesáreas anteriores, ou que tem uma patologia chamada placenta prévia, em que a placenta fica na frente da região da descida do bebê e que não dá, aí você tem que indicar cesárea, mas isso é um diagnóstico feito durante o trabalho de parto. Certifique-se conversando com o seu médico, com o seu obstetra ou na consulta pré-natal com o seu pediatra sobre qual é a sua posição, o de que você tem medo, quais são os riscos que você acha que você corre num parto normal ou num parto cesáreo. E aí você pode decidir. Alguns obstetras dizem, e eu entendo, eles têm razão, que às vezes a mulher tem o direito de escolher o tipo de parto dela. Eu concordo, ela tem o direito. Tem mulheres que querem parto cesáreo, outras querem parto normal. Mas o que eu digo também é que essas pessoas precisam saber por que estão preferindo.
Quais são os mitos que estão ao redor disso? Quais são os riscos que existem nos dois tipos de parto para elas tomarem decisão? Se ela sabe dos riscos e toma uma decisão para um tipo de parto, ela tem que ser ouvida. Acho que a mulher é dona do seu corpo. Agora, eu sempre digo também que o bebê não pode escolher, e se ele pudesse, seguramente ele escolheria o parto normal, que é muito mais fisiológico. A descida do nenê pelo canal de parto limpa o pulmão, faz com que toda a secreção saia. Por isso que os bons obstetras, quando fazem cesárea, tiram o bebê apertando o tórax dele, para ele sair lá fora, limpar a boquinha e depois deixar ele expandir, para ele chorar, para ele ventilar o cérebro, né? A gente fala em pediatria do chamado primeiro minuto de vida ou minuto de ouro, que é aquele minuto em que a quantidade de glicose, a quantidade de oxigênio deve ser muito grande para proteger esse cérebro o resto da vida, porque se tem uma lesão cerebral aí, você pode ter problemas gravíssimos no futuro, infelizmente as famosas paralisias cerebrais. Nós não vamos resolver esse problema rapidamente só com decisões ministeriais. Nós vamos precisar entender profundamente o que está acontecendo com a nossa sociedade e por que as pessoas estão correndo atrás dessas coisas que parecem ser mais rápidas, mais fáceis. Terminando, eu diria o seguinte: o parto é uma coisa muito fundamental que a família deve participar. Eu sou muito a favor do pai ficar junto, entrar na sala de parto, participar, ajudar a cortar o cordão umbilical, se for possível, se for permitido, se ele for treinado, se ele fizer uma boa higiene das mãos, ficar do lado da sua esposa ali do lado enquanto está nascendo o bebê. E as pessoas precisam entender que é um momento crucial para o resto da existência e que filosoficamente, psiquicamente e biologicamente esse parto deve ser sempre muito bem cuidado, muito bem feito e com muita tranquilidade. Pense nisso e mande as suas questões que a gente responde. Um grande abraço.